Luiz Piovesani. Opa! Tudo bem? Namastê, cumprimento de longe aí vocês de casa, pessoal aí da Baixada Santista, aliás, estado de São Paulo inteiro, região de Campinas, uma boa tarde. Olá. Seu Getúlio. A gente estava falando de nutrição, agora você é endocrinologista, né? Perfeitamente. É a sua especialidade, lógico que a gente fala de diversos assuntos aqui sobre É medicina. endócrino, mas a gente trata ele como clínico geral, né? Porque ele fala de tudo. Trata você como clínico geral. Mas, e eu acho que até pelo seu histórico, você já participou também dentro da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Você é uma pessoa que é muito inteligente na área, estuda muito a medicina, é uma pessoa atualizada, por isso que a gente fala de diversos assuntos aqui no programa. Mas a sua especialidade é endocrinologia e a gente estava falando agora sobre emagrecimento. Perfeito. Na verdade, antes de endocrinologia, a gente tem uma formação médica, né? Uma formação clínica. Sim. Então, é um médico generalista. Então, o médico tem que entender de cada coisa um pouco. Né? E para emagrecer também, as pessoas querem emagrecer rápido, não é simples assim, né? Tem que passar, ser avaliada, precisa fazer uma biopedância para ver qual é a melhor forma, né, doutor? Na verdade, é assim, as pessoas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas, elas querem uma fórmula mágica, elas querem um jeito fácil de perder peso. Isso, na verdade, não existe. Agora, em relação à bioimpedância, é ótimo, por quê? Tão importante ou mais importante do que o peso é a distribuição corporal. Então, tem um enorme número de pessoas que têm o peso perfeito, mas a distribuição corporal é completamente errada. Um alto teor de gordura, uma baixa de massa muscular, e isso não é vantajoso. Eu tô que nem aquele filme que passa direto aqui no SBT, A Espera de um Milagre. Tá certo. Tô assim com o meu corpo. O seu Getúlio tá bem, só corrigir só algumas coisinhas, essa história do docinho, do waffles, aí que Tá ele falou pra magrinho, o Daniela seu Getúlio Forte. tá magrinho. Agora eu peguei as perguntas aqui do povo, que o povo manda aqui para você. Vamos lá. O Luciano, da cidade de São Vicente, ele fala o seguinte: quais são os critérios para o relaxamento da quarentena pelo governo do estado? Excelente pergunta, Luciano. Então, o governo do estado, ele adquiriu alguns critérios principais. Uma é o número de pacientes, né, o número de ocupação de pacientes com coronavírus em UTI e o número de pacientes infectados na cidade, tá? Levando em consideração o número de mortes, esse tipo de coisa. Aí criou algumas cores, tá? Então, a cor vermelha, né, que é o alerta aí principal, tudo fechado, somente aí os serviços essenciais abertos. A cor laranja, no qual se encontra aí a região de Campinas, é uma cor de atenção. Então, está liberado, por exemplo, 20% de shopping, está liberado o funcionamento de escritórios, de imobiliário e assim por diante. Tá? E aí temos a cor amarela, né, que tem uma abrangência, aí, né, um relaxamento da quarentena, né, um pouquinho menor aí do que a cor laranja. A cor verde, que também tem um relaxamento menor do que as duas cores anteriores, e a cor azul é que está liberado, que já não tem mais aí coronavírus na cidade. E a cidade de Santos, né, a região de Santos, inacreditavelmente está na cor vermelha, né, que deveria estar tudo fechado, coisa que nós não entendemos muito bem. Tá? E teve uma conversa com o governador, parece que começaram a liberar aí na nossa região. Ô, doutor, Olha, mas deixa eu fazer as perguntas da população, seu Getúlio. Tem um importante monte aqui. também. Fica quieto. Absurdo, eu sou censurado aqui. O Matheus, da cidade de Campinas, ele pergunta o seguinte: quem já teve coronavírus pode pegar de novo? O exame pode positivar novamente? Boa pergunta. Até então não se tem novos casos, né, pacientes com coronavírus de repetição, mas o vírus ele pode sofrer mutação. Agora, o que acontece? Nós temos uma coisa chamada imunoglobulina, né, que é uma resposta ao antígeno. Nós temos o IgG e o IgM. Quando você teve uma infecção antiga, o IgG sempre vai positivar no seu exame de sangue. Se você fizer o exame de sangue hoje, tratou a doença, o IgG vai ser positivo. Daqui a um mês vai ser positivo também, daqui a um ano vai ser positivo também. Agora, o IgM é a infecção ativa. Tá? Agora, o marcador, a imunoglobulina, sempre vai positivar para a infecção antiga, quem já teve contato com a doença. A Maria, da cidade de Piracicaba, vou deixar você ler, porque fica pegando o pé, você quer falar? Lê a pergunta 3 aqui, vai, seu Getúlio. Não, mas eu quero É de Piracicaba. Vamos lá. Se a cloroquina é usada há algum tempo, por que só agora que descobriram a arritmia? Excelente questão. Maria de Piracicaba. Opa, Piracicaba, muito bom Piracicaba, adoro. Acredito que vai de cada um para cada um, né? Não, na verdade funciona assim, a cloroquina no coronavírus são dosagens diferentes. Outra coisa, quando eu estou no estágio avançado do coronavírus,
né, quando eu entro numa falta de ar, né, numa insuficiência respiratória, eu tenho um trabalho maior cardíaco. Então, meu coração ele trabalha mais para fornecer mais demanda de oxigênio para os tecidos. Então, nessa taquicardia que pode se gerar, a cloroquina pode vir a causar uma arritmia cardíaca. Não é uma situação normal, um paciente que está em casa, é um paciente que está com falta de ar, com insuficiência respiratória. E a cloroquina poderia agravar aí a parte cardíaca, né? Um infarto agudo do miocárdio, a arritmia cardíaca e assim por diante. Isso Mas tudo isso agrava depende... por causa da própria doença, então. Isso Em tudo alguns depende, casos, em alguns tudo depende casos. como ela entra no corpo, Em né? alguns casos. Não é qualquer um... Sim, isso em alguns casos. A medicina, na verdade, não é uma ciência exata, cada corpo tem a sua individualidade. Isso, porque as pessoas elas ficam muito assustadas Não, em casa não, com isso tudo isso, né? Em algumas pessoas tem um efeito benéfico e outras nem tanto. Isso é o que é falado sobre a cloroquina. Olha, vamos continuar com as perguntas. A Maria Ângela, da cidade de Praia Grande, ela pergunta o seguinte: gostaria de saber por quanto tempo o vírus continua positivo no sangue. Minha amiga positivou menos de 2 meses após a doença. É o que eu falei na primeira questão, é uma boa pergunta também. A imunoglobulina IgG vai sempre estar marcada no seu sangue. Como se fica estivesse, marcado. Fica, você marcado. entrou em contato, mas não tem a doença. Você teve no passado, é um marcador sorológico de infecção antiga. Né? Vai ficar marcado. Histórico do corpo. Isso confunde, porque a pessoa ela fala assim: doutor, eu tive a infecção há 3 meses ou 2 meses e ainda está dando positivo o exame. É o IgG, mostra a infecção passada. Isso vai ficar sempre marcado. Tá bom, olha. Interessante, né, senhor? Faz a pergunta aqui, seu Getúlio, da Giovana. Ficou com a consciência pesada, né? Cidade de Indaiatuba, a número 5, a Giovana. Ainda bem que minha visão é boa, hein? Quais são os cuidados alimentares que... Eita, cara, agora que devemos ter durante a pandemia, doutor? É isso aí. Não só durante a pandemia, em todas as situações, agora principalmente durante a pandemia, né? Para não derrubar a imunidade. É o que a Daniele Forte falou: evitar alimentos industrializados, enlatados, embutidos, evitar o açúcar, porque sobe o índice glicêmico, a imunidade cai. Fazer uma atividade física que também trabalha a parte imunológica e assim por diante. Né? Evitar o carboidrato ruim, o excesso do carboidrato ruim, principalmente durante a noite. Na verdade, ter uma vida regrada, uma vida saudável. Isso é independente do coronavírus. No coronavírus, mais ainda, porque dependemos da nossa imunidade. Tá bom. Faça suas perguntas aqui para o doutor Manda o Luiz zap aí. Piovesani. Zap da população aberto, o telefone está aí na sua tela. Vamos seguir em frente. Obrigado, doutor. Opa, muito obrigado. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Um prazer enorme falar com Você vocês. vê, ó, esses doutores só falam de saúde. A doutora tá aqui, eu só queria que ela quisesse assinar positivo ou negativo. Esses doutores aí também vão em fast food, às vezes? Olha lá, às vezes. E o doutor? Às vezes faz parte. Então tá bom. só essa Beijo no minha coração, dúvida. seu Getúlio.